Daí, turma, vamos lá. Esse vídeo vai ser sobre a nossa aula da quinta-feira, sobre agravo de instrumento. Então, eu postei lá um vídeo aula, excelente professor, muito bom o vídeo, mas eu queria conversar um pouquinho sobre o caso e depois falar algumas dicas que eu acho importantes vocês saberem a respeito do recurso de agravo de instrumento. Bom, o nosso caso é a história do Naércio de Lima, né, que promoveu uma ação revisional de alimentos contra o Natanael e na sua inicial, com pedido de liminar, argumentou que a sua condição financeira já não era mais a mesma e que o valor fixado lá por ocasião do divórcio, isso há 8 anos atrás, já não é mais um valor que atende à questão da possibilidade e necessidade. Ele casou, teve mais um filho, uma menina de 1 ano de idade, e também a sua condição financeira diminuiu. Então ele sustenta a liminar também, além do mérito, no sentido de que não mais ele consegue manter os alimentos neste patamar. Para isso ele promoveu uma ação revisional de alimentos com pedido de liminar e o juiz indeferiu esse pedido. E, para tanto, o juízo entendeu que neste momento processual não seria temerário reduzir a questão alimentar, do valor dos alimentos ao filho, em que pese a maioridade, diz que não tinham elementos suficientes para deferir essa liminar, que isso poderia trazer riscos, etc, etc. Então tá ali no caso, é só vocês lerem atentamente. Então o que vocês vão fazer como atividade é elaborar a peça processual, ou seja, o recurso de agravo de instrumento. Tem umas dicas que eu gostaria de passar para vocês, que eu observei que no vídeo, se existe, ela é muito en passant, assim, muito de leve, então acho que é bom vocês observarem isso. E assim, pessoal, a estrutura do agravo de instrumento, como ele colocou, beleza, é aquilo ali mesmo, vai passar, o tribunal vai receber, mas tem umas ordens ali que eu entendo que podem ser diferentes, que eu acho que segue uma lógica melhor, assim, e mais fácil para quem for julgar também. O que eu observei ali? Que a síntese da demanda para ele vem só depois da questão do cabimento recursal. Cabimento não, da admissibilidade recursal. Eu entendo que a síntese da demanda deva ser no início, ali na apresentação das razões, né, para o Tribunal de Justiça. Então, depois que vocês colocarem ali das razões, né, que inconformado com a decisão, vem desta recorrer pelas razões que passa a expor, blá, 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 vocês devem colocar a síntese da demanda. E por que eu acho importante a síntese da demanda antes da admissibilidade? Porque dentro da síntese da demanda já constam os requisitos para que esse recurso seja recebido, como, por exemplo, o cabimento. Então, na síntese da demanda, vocês vão colocar brevemente que ele propôs a ação, requereu a liminar, por que pediu a liminar, que essa liminar foi indeferida e por isso vocês estão recorrendo. Então, quando vocês forem falar da admissibilidade, vocês já vão falar anteriormente de que esse recurso é cabível, porque se trata de uma decisão interlocutória e que está dentro do rol taxativo lá do 1015, ou seja, do indeferimento da liminar, em tutela antecipada. Então, uma dica que eu entendo importante é, antes de entrar na admissibilidade recursal, ou nas questões preliminares, se houver, vocês fazerem uma síntese da demanda. Outra coisa que eu observei também ali na admissibilidade recursal é que ele fala em tempestividade, mas não fala no cabimento. Eu entendo que sim, vocês devem falar do cabimento, porque é requisito essencial para que o recurso seja recebido. Se não cabe agravo de instrumento, sequer ele vai ser admitido e conhecido, né? Então, quando vocês colocarem ali no capítulo da admissibilidade recursal, coloquem cabimento, e aí vocês vão argumentar por que cabe o recurso, porque é uma decisão interlocutória, trata de uma liminar em tutela antecipada, porque o artigo 1015 estabelece que sim, então que cabe sim um recurso de agravo de instrumento. Outro requisito que vocês devem colocar na admissibilidade também é a questão da tempestividade, ou seja, vocês vão fazer a narrativa de que o dia que foi publicada a decisão, que está dentro do prazo, portanto, de 15 dias, e dá o fundamento legal para isso.
depois concluir dizendo, entendo protocolizado o recurso dentro do prazo de 15 dias, o recurso é tempestivo. Tem a questão dos outros requisitos, né, galera? O que se utiliza basicamente como mais importante? Cabimento e tempestividade. Mas claro que ele tem que vir acompanhado de preparo, por exemplo. Se não tem assistência judiciária, de gratuidade judiciária, digo, aí vocês vão mencionar que conforme se vê, foi juntado a guia de custas com seu pagamento, etc, etc. Se ele tem gratuidade, vocês vão mencionar então que ele faz jus à gratuidade judiciária já deferida, etc, e portanto não tem que recolher as custas. Vocês vão criar um outro item também antes de encerrar a admissibilidade recursal, no sentido de que os outros requisitos estão presentes também. E quais seriam esses requisitos, né, galera? Ele tem que ter interesse para recorrer, ou seja, ele tem que ter sofrido uma decisão que trouxe algum prejuízo. Ele tem que ter legitimidade, né? No caso concreto aqui, ele é autor da ação, então por óbvio ele tem legitimidade para recorrer, porque essa decisão foi ruim para ele, né? Vocês vão falar também que não existe nenhum fato impeditivo, extintivo do direito de recorrer, que impeça ele de recorrer, certo? E que o processo está regular. Então, quando vocês terminarem ali a parte cabimento, tempestividade, vocês vão dizer mais ou menos assim, ó, galera. Ademais, o processo está regular, o agravante tem legitimidade para recorrer, posto que é autor da ação, possui interesse, pois teve contra si uma decisão desfavorável e não existe fato impeditivo ou extintivo para recorrer, além de terem sido recolhidas custas, ou falar da questão da gratuidade judiciária. Outra coisa que eu acho importante também na peça, e que não foi muito mencionada, é quando for falar do mérito, galera, vocês devem falar também quais as provas que vocês têm nesse sentido, não só fazer argumentação. Então vocês vão ter que mencionar essas provas. Processo é prova, não adianta tu fazer um processo lindíssimo, super bem escrito, se o juiz vai pegar o teu processo, não existe prova nenhuma daquilo que tu falou. Então vocês vão mencionar as provas também, conforme se vê do documento de anexo, o rendimento da empresa baixou para tanto, ou ele deixou de ser um funcionário X que ganhava tanto, passou para tanto, declarações de testemunhas, inscrição na SPC, enfim, toda a prova no sentido de que efetivamente ele não tem mais a mesma condição. Também a questão da prova no que diz respeito à possibilidade financeira do filho atualmente. Claro que da maioridade dele basta um documento de identidade, ou o próprio termo, né, que fixou esses alimentos, vai dizer que ele tem 10 anos, então isso é tranquilo. Então a prova de que ele está trabalhando, possivelmente vocês conseguem produzir. Então, além de argumentar, vocês vão falar também na questão da prova daquilo que vocês estão argumentando. Argumenta, mostra a prova e depois vocês vão para o direito, tá, galera? No direito vocês vão falar da legislação que autoriza a questão da revisão, a legislação que diz que vocês podem revisar, sim, esses alimentos e que ele tem que ser fixado na proporção do que ele ganha, quanto também com a necessidade de quem pede. Doutrina, o que diz a respeito disso, da revisão de alimentos, quando ela pode acontecer e que deve acontecer, e também pegar julgados dos tribunais com emendas nesse sentido, ou seja, pesquisa no Tribunal de Justiça, ações revisionais de alimentos que foram procedentes, o apelo foi provido para reduzir os alimentos, e ali vocês vão ter um baita material para pesquisar a respeito disso, procurem STJ, STF também, enfim, pesquisem a jurisprudência. O que mais que a gente tem que cuidar? O parágrafo único do 1015, galera, vocês têm que cuidar muito, porque ele diz que na liquidação de sentença cabe agravo e não apelação. Só que é muito comum, para quem tem a lida no direito, no processo, do juiz chamar aquela decisão da liquidação de sentença de liquidação de sentença, ou sentença de liquidação. Então, mesmo chamando de liquidação, na verdade, ela tem a natureza de decisão interlocutória, porque a liquidação de sentença ela continua e depois entra na fase de cumprimento de sentença. Então, ela não termina o processo. E a previsão legal do parágrafo único é que cabe agravo e não apelação. Então, vocês têm que cuidar para não confundir a sentença em liquidação de sentença como aquela sentença de mérito.
A menos, claro, que essa sentença de liquidação fulmine com o processo, que termine com o processo, aí façam a pesquisa para ver se efetivamente é caso de apelação. Mas, via de regra, a sentença de liquidação só fixa o valor e o camarada é intimado a pagar e segue o processo. Então, na realidade, é uma decisão interlocutória, não uma decisão definitiva. Então, cuidem com isso para não cair no pega-ratão. Vamos ver o que mais. O pedido, galera. O pedido deve ser expresso, tá, galera? Não é só que seja conhecido e provido o recurso. Conhecido e provido o recurso para que seja deferida a liminar e reduzido o valor de X para X conforme pedido na inicial. Peçam expressamente. Né? Não façam os desembargadores pensarem o que será que ele quer. Digam expressamente o que vocês querem. Eles vão atender aquilo que vocês efetivamente pediram e eventualmente, né? Nem sempre. Pedido de reconsideração, galera, cuidem a questão do prazo do pedido de reconsideração. Se tiver uma decisão de agravo e vocês pedirem uma reconsideração para o juiz e vocês esperarem essa reconsideração e depois ele proferir uma decisão, o prazo para o agravo é daquela primeira decisão e não de eventualmente a questão da reconsideração. Então cuidem, contem o prazo sempre da primeira decisão. Se tiver pedido de liminar dentro do recurso de vocês, vocês devem fazer a fundamentação da liminar. Argumentam o porquê da liminar, do direito, o porquê da liminar, daí vai ali naqueles artigos 300, enfim, ali que fala da liminar, quando é que cabe, e faz o pedido. Certo? Tá quase dando uns 15 minutos, mas vamos lá. O pedido, se tiver liminar, a letra A vai ser liminar. Letra A, liminarmente, seja deferido de imediato, né? Cuidado que a liminar é lá do 995, tá, galera? Não é 300 não, 995, diz quando é que pode ser efeito suspensivo no agravo de instrumento. Então vocês deem uma lida, uma estudada no 995. Modelos da internet, cuidem, galera, tem muita coisa podre, então tomem esse cuidado. Façam vocês as peças, galera. Não fiquem pegando modelinho pronto, vocês não vão aprender nada. Façam, sigam essas instruções, a instrução do professor, e não evitem pegar modelinho pronto e só preencher dado, que isso não vai resolver a vida de vocês. Vocês não vão ter isso disponível no dia do exame de ordem, de um concurso, etc. O que mais? A questão da preclusão. Tudo que não tiver dentro ali do 1015 não preclui, tá, galera? Qualquer decisão que não seja um despacho, né? De mero expediente. Não preclui. Então vocês têm que arguir isso futuramente numa apelação se aquela decisão trouxer prejuízo a vocês. Tá certo? Então, tomem esse cuidado. Um grande abraço, se cuidem, não saem de casa para a gente poder se reunir daqui a pouco aí e fazer um churras no Carvalho. Falou? Grande abraço, beijo, se cuidem.